disse: quem me tocou. Só a parte A do texto, os irmãos podem sentar em nome de Jesus. Eu quero nesse momento agradecer a Deus pela rica oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui, creio eu, pela primeira vez, de adentrar nesta congregação e de conhecer mais uma parte dos irmãos que estarão morando no céu de glória em Cristo Jesus. Nós também queremos louvar a Deus pela vida do anjo da igreja, pastor Roberto, né? Pastor Roberto, a irmã me disse, é o nome do pastor, que Deus continue abençoando a vida do pastor desta congregação e que a mão do nosso bom Deus seja com ele em tudo que ele fizer nesta casa, nesta obra. Eu quero ser bem sucinto, bem objetivo e bem direto na palavra do Senhor ao teu coração. Eu quero nessa oportunidade aproveitar e dizer para você, nós vamos conversar um pouco sobre a história de Jesus, porque não tem coisa melhor do que nós falarmos de Jesus. Até porque Jesus, ele é o nosso Salvador. Jesus, ele é o nosso dono. Jesus, ele é o nosso guia. Jesus, ele é o nosso companheiro. Jesus, ele é o nosso amigo bem presente. Então, nós iremos falar dessa pessoa magnífica chamada Jesus. Diante desse cenário, desse tema que nos foi proposto para transmitirmos aos irmãos aqui nesta noite, eu quero aproveitar e dizer para você o seguinte, que antes de nós chegarmos nesse texto, nós precisamos falar um pouco da história que antecede essa personagem, essa mulher do fluxo de sangue. Porque antes disso tudo, a história não começa com ela. A história começa com um certo homem chamado por nome Jairo. Jairo, como diz a Bíblia, ele era um religioso, ele era uma autoridade que cuidava de uma sinagoga. E ele, por ser um homem religioso, uma autoridade, ele tinha uma família. E família estava sob os seus cuidados. Mas houve uma situação na casa desse homem, desse centurião, deste homem de grande autoridade chamado Jairo. E o que foi que aconteceu na casa de Jairo? A filha dele estava quase morta. Ela não morreu. Ela estava quase morta. Só que a história vai dizer que Jairo, que foi necessário Jesus sair de uma cidade e atravessar o mar e chegar até esse local aonde Jairo se encontrava. E quando Jesus ele aparece nessa cidade, ele entra nessa cidade, Jairo se aproxima de Jesus. E ao se aproximar de Jesus, a Bíblia diz que Jairo ele se prostra. E prostrar aqui, irmão, significa se dobrar diante daquele que pode resolver todos os meus e os teus problemas. Jesus, ele sabe como resolver problemas. E a Bíblia diz que quando Jairo se prostra aos pés de Jesus, ele roga ao mestre, ele abre o coração para Jesus e conta a história do que está acontecendo dentro da sua casa. Eu vou abrir um parêntese e dizer algo para você nesta noite, já começando, trabalhando ao aspecto da tua vida. Todos nós que temos problemas, a primeira pessoa que deve saber do problema é quem? É Jesus. A primeira pessoa que nós devemos consultar é Jesus. Você vai ver que Jairo não procurou outra pessoa. Ele foi diretamente a pessoa que poderia resolver a solução
do seu problema. E qual era o problema que Jairo estava vivendo? Era que ele tinha uma filha que estava doente em casa. A Bíblia diz que Jairo saiu de casa, alguns quilômetros longe de casa, e a história diz que Jesus, naquele exato momento, aparece naquele cenário. E quando Jesus aparece no cenário, quando alguma coisa tem que acontecer, e essa coisa que acontece não é coisa ruim, é coisa boa. E o que foi que aconteceu? A Bíblia vai dizer que Jairo roga, clama a Jesus, suplica a Jesus para que ele vá até a sua casa. Só que em meio termo aparece uma outra história. E qual é a outra história? A história é dessa mulher, que ela não tem nome, ninguém sabe o seu parentesco, ninguém sabe se ela tem família. Praticamente essa mulher, ela é uma mulher do anonimato. Não tem ninguém que a conheça. A Bíblia diz que antes de Jesus ir até a casa de Jairo, aparece essa mulher nesse cenário. E o que é interessante dizer para você, que antes de Jesus realizar algum milagre na minha vida e na tua vida, primeiro ele vai trabalhar na minha fé e na tua fé. Primeiro ele vai fortalecer a minha fé nele, porque eu preciso acreditar em Jesus. Vou abrir um parênteses e dizer algo para você nesta noite. Nós estamos vivendo diante de um cenário que a fé de muitos já se esfriou. Nós não estamos mais crendo em Jesus como outrora. Nós estamos duvidando do que Jesus é capaz de fazer em nossa vida. A Bíblia diz que, será que quando Jesus vier, ele vai encontrar fé suficiente sobre a terra? Então nós precisamos atentar para isso. Que nós estamos vivendo diante de um cenário que a fé de muitos está se desvaindo. Muitos de nós estamos perdendo de acreditar e de confiar de que Jesus ainda faz algo acontecer nos nossos dias atuais. A Bíblia diz que ele permanece hoje, ontem e eternamente. Nós, como crentes que somos, nós precisamos continuar, irmãos, confiando no poder desta palavra. No momento em que eu estou lendo a palavra de Deus, Deus está falando comigo particularmente. E no momento em que Ele está falando comigo, eu tenho plena convicção de que o Senhor está me dando a resposta do que eu preciso. E diante desse cenário, você vai ver que, enquanto Ele ia, as multidões o apertavam. E nós vamos ver que Jesus não andava sozinho. Havia sempre uma multidão com Jesus. E o que é interessante, irmãos, é que o nome de Jesus se tornou famoso em toda a circunvizinhança. E nós sabemos que quando tem um nome famoso em um determinado lugar, o que acontece de imediato? Todo mundo quer ir lá olhar. Todo mundo quer ir lá conhecer. Todo mundo quer ir lá ver. Todo mundo quer ir lá se aproximar daquela pessoa que está com o nome diante dos nossos olhos. Mas o que eu quero dizer para você nesta noite é que essa mulher, ela estava no anonimato. Ela não tinha praticamente ninguém perto dela. A Bíblia diz que essa mulher, ela tinha tudo. Então significa que ela era uma mulher que tinha posses. Significa que era uma mulher que tinha uma condição financeira estável. Porque a Bíblia vai dizer que era 12 anos, não era 12 dias. Escute só. Era 12 anos que esta mulher estava indo aos médicos para solucionar o seu problema. Mas o versículo 43 diz assim, ó: certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo. Ela vinha o quê, irmãos? Ela vinha o quê? Sofrendo de uma
hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastou com os médicos todos os seus haveres, ou seja, todos os seus bens ela tinha gastado. Eu vou abrir um parêntese e dizer algo para alguém nesta noite, que talvez precise ouvir isso nesta noite. Essa mulher aqui, ela tinha tudo para desistir, sim ou não? Vamos lá, irmão. Esta mulher tinha tudo para desistir, sim ou não? Sim. Primeiro porque ela tinha dinheiro, tinha posse, praticamente tinha casa boa, e os melhores médicos, creio eu, que ela procurou para tentar solucionar o problema dela, mas não conseguiu. Mas ela estava o quê? Sofrendo. E nós sabemos que toda pessoa que quando sofre, o que ela faz de imediato? Ela se isola. Ela se camufla. Ela não quer que ninguém saiba do seu problema. Por quê? Porque se ela já gastou, irmão, com os médicos que não solucionou o problema dela, o que ela vai fazer? Ela vai se isolar. Talvez tenha alguém nesta noite que está isolado, sofrendo um problema que ninguém sabe. Mas eu quero te dizer que nesta noite, Jesus, que soluciona o problema, Ele diz para mim e para você, que Ele é o Deus que ainda realiza sonhos. Mas Deus é bom. Deus é tão bom, irmãos, que muitos de nós, às vezes, quando nós estamos sofrendo por alguma coisa, nós queremos desistir no meio do caminho. Nós queremos parar, nós queremos jogar tudo para o alto. E até mesmo, às vezes, os sonhos que nós temos, às vezes nós nos frustramos. Sabe por quê? Porque eles não são realizados na hora que eu quero. Eles não são concretizados no momento em que eu quero. Mas eu quero dizer para você nesta noite que, se você tem um sonho, não desista do sonho que Deus colocou no teu coração. Porque Deus, Ele ainda é aquele que resgata sonhos. E Jesus, naquele exato momento, Ele ia passando. Olha o que é interessante no cenário. É que essa mulher, ela já tinha ouvido falar de Jesus. Sabe por quê? Eu disse bem no início que o nome de Jesus estava sendo famoso. Jesus estava famoso diante de toda a circunvizinhança. Eram 10 cidades, e em cada cidade que Jesus chegava, Ele fazia alguma coisa acontecer. Voltando para a casa de Jairo, eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Que quando Jesus, Ele entra na casa de Jairo, presta atenção que é interessante. Quando Jesus, Ele entra na casa de Jairo, Jesus só entra para fazer milagre, para fazer coisas boas, se Ele for convidado. Jovem, é culto de jovem. Você está convidando Jesus para fazer parte do teu sonho? Você está convidando Jesus para fazer parte da tua formação? Você está convidando Jesus para fazer parte da tua vida conjugal, dos teus sonhos, daquilo que tu planeja? Tu tem convidado Jesus para fazer parte? Porque você precisa convidar Jesus para entrar dentro da tua casa. E essa casa, irmão, não é só a casa terrena, é a casa interior. Porque às vezes nós só queremos pedir algo para Jesus, e na hora nós não queremos deixar Jesus entrar. Aí às vezes a gente deixa Jesus do lado de fora. Aí a gente faz com a nossa própria força, com a nossa própria inteligência, com o nosso próprio braço, e Jesus está lá do lado de fora olhando, para ver se vai dar certo. Mas você precisa convidar Jesus para fazer parte dos teus sonhos. E quando você faz isso, imediatamente as coisas elas vão dar certo. E essa mulher, no versículo 44, diz assim: veio por detrás dele
e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Preste atenção, eu estou resumindo, irmão, porque eu tenho apenas mais 15 minutos. Tem muita coisa boa aqui. Eu não vou entrar dentro de um contexto histórico da situação desta mulher, certo? Mas os irmãos já ouviram aqui o louvor que foi cantado, já sabe a história direitinho. Eu estou trazendo uma palavra e aplicando ela na vida de cada um de nós. No versículo 44, essa mulher, ela tomou uma Você está tomando atitude em qual área da tua vida? Qual é a atitude que você está tomando para a realização daquilo que tu tem colocado na mão do Senhor? Ou apenas tu está falando e entregando na mão de Deus? Não, irmãos. Às vezes a gente está só entregando. Senhor, eu te entrego. Senhor, eu te entrego minha família. Eu te entrego este projeto. Eu te entrego. E a tua atitude para Deus fazer o que tu está fazendo para acontecer? Porque essa mulher aqui, ela além de ter gastado tudo, ela tomou uma atitude que aos olhos humanos não poderia acontecer. Porque pela lei, essa situação dela aqui, ela poderia ser apedrejada naquele exato momento e poderia ter sido morta. Mas ela não olhou para a circunstância. E você sabia que às vezes a gente fica olhando para as circunstâncias? Sabe quais são as circunstâncias da vida? Será que vai dar certo? Será que eu consigo? Ah, mas eu acho que não vai dar. Você ainda nem tentou. Você ainda nem tentou, você já está colocando dúvida. E a dúvida, irmão, no coração do crente, ela desagrada a Deus. Porque no momento que eu tenho dúvida, eu estou desacreditando do poder da palavra. Então eu preciso tomar uma atitude. Só que antes de eu tomar essa atitude, eu primeiro consulto a Deus, e aí Ele vai me dar a direção. E essa mulher aqui no versículo 44, ela tomou uma atitude de tocar em quem? Em Jesus. E no momento que ela toma atitude para tocar em Jesus, o que acontece aí no texto? Jesus faz uma pergunta. Quem? Muito bem. Quem me tocou? Aí eu quero dizer para você o seguinte, irmão. Essa mulher, o toque dela foi um toque diferenciado. Foi um toque diferente. Sabe qual foi o toque desta mulher? Foi um toque de uma verdadeira adoradora. De uma verdadeira adoração. Como é que você está querendo tocar em Jesus? É de qualquer jeito? Ah, Senhor, eu estou aqui. Irmão, tocar em Jesus é você abrir o coração, se render diante dEle e dizer para Ele: Senhor, eu dependo, eu preciso, eu necessito da Tua ajuda. Eu preciso do Teu socorro. Irmão, olhando para Jesus, Jesus fez essa pergunta para mostrar, sabe o que para a multidão? É que mesmo a multidão que estava andando com Jesus, nenhum deles adorou a Jesus como esta mulher. A adoração dela no toque foi diferente. Foi reconhecer que só quem poderia resolver o problema dela não eram os homens. Quem poderia resolver o problema dela era Jesus. E só quem pode resolver o meu, o teu, o nosso problema é Jesus. Mas eu preciso ir a Jesus de uma forma diferente. A Bíblia diz assim, ó: entra no teu quarto e faz o quê? E fecha a porta. Secreto.
Quem vai ouvir você? Quem? Mas é em secreto. Aquela mulher, ela estava em secreto, só ela e Deus. E você sabia que Jesus, ele não resiste a um secreto entre eu e o Pai? Ele não resiste um secreto. Sabe por quê? Porque é no secreto que ele vai se revelar diante de nós e vai mostrar para nós todo o seu poder, toda a sua majestade. E o versículo de número 45 diz: mas Jesus diz: quem me tocou? Ele faz a pergunta, mostrando para a multidão que estava com ele, mais ou menos dizendo assim: olha, vocês estão vindo comigo de muito longe, mas vocês precisam ainda entender qual é o verdadeiro significado da adoração. E você sabia que nós estamos vivendo uma época, uma geração, em um tempo, irmãos, que, pasme, existe uma geração hoje que não se dobra mais diante de Deus, não se humilha mais diante do Senhor, não busca mais a Jesus, a presença. Essa mulher aqui, ela nos demonstra buscar a Jesus, buscar a presença do Senhor, que pode preencher todo o meu vazio. É a presença de Deus. Irmão, essa história aqui dessa mulher, ela tem vários requisitos. Ela tem requisitos de milagres, ela tem requisito de fé, ela tem requisito de salvação, ela tem requisito de obediência, ela tem requisito de santificação, ela tem requisito de santidade, ela tem requisito para tudo a história desta mulher. Mas quando Jesus, ele faz essa pergunta: quem me tocou? Ele quer saber se realmente você está sendo o verdadeiro adorador em secreto com ele. E quando eu estou em secreto com o Senhor, a mão de Deus, ele vem sobre mim e renova a minha vida e renova a minha aliança com ele. Observe aí no texto que quando ela faz isso, aí o versículo diz assim: como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Pedro ironizando a pergunta de Jesus. Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder, de mim saiu virtude. Você sabe o que eu aprendo aqui, irmão, nesse versículo? Que nós precisamos ter intimidade com Jesus. Jovem, é necessário, essa geração de hoje, vocês que aqui estão, ter intimidade com Jesus. É muito mais prazeroso ter intimidade com Jesus do que você ter intimidade, aliás, perder tempo nas redes sociais e ganhar tempo com Jesus. Porque aparentemente você acha que a rede social vai solucionar o teu problema. Mas só quem vai solucionar o teu problema é quando você vai passar a se aproximar, a ter mais intimidade com Deus. Não estou dizendo aqui que você não vai usar a rede social, não. Mas aproveite o seu tempo para ter mais intimidade com Jesus. E você vai ver que todos aqueles que procuraram ter intimidade com Jesus, eles obtiveram sucesso. Sim ou não? Sim. Se nós fôssemos usar aqui a Bíblia, nós não poderíamos nem acabar aqui esta noite. Mas jovens desta geração, aproveite a oportunidade de você ter intimidade com o teu Salvador. Aproveite para ter mais tempo com a palavra de Deus.
Aproveite para ter mais tempo na oração. Aproveite para ter mais tempo com as coisas de Deus. Que Deus, Ele vai te honrar. Deus, Ele vai te abençoar em tudo. Mas é necessário você ter intimidade com Deus. E nós estamos vivendo em uma época, irmãos, que estamos deixando de ter esse momento a sós com o Senhor. Você vai ver que quando aquela mulher toca, ela estava sozinha na linha de pensamento dela, porque ela quebrou todo o protocolo. Ela quebrou todos os paradigmas. E foi de encontro a Jesus para receber o quê? O seu milagre. Para recebermos o milagre de Deus, precisamos muitas das vezes quebrar o protocolo. Muitas das vezes precisamos receber as bênçãos de Deus, porque precisamos romper as barreiras. Precisamos romper o preconceito. Muitos de vocês, eu sei que aqui estão, sofrem perseguição no preconceito por serem cristãos. Mas não deixem isso entrar para dentro do teu coração e impedir que Deus abençoe você de uma tal maneira. Mas para isso você precisa romper a multidão. E romper a multidão, jovem, é eu ser diferenciado dos demais. Olha, ei, hoje tem culto. Ah, mas eu não vou não, eu estou cansado, cheguei. Vamos lá, Deus tem uma palavra para nós lá. Você está sendo um porta-voz, uma luz para aquela pessoa. Mas se ela não quiser, vem você. E Deus vai te abençoar. E através de você, você vai abençoar muitas outras pessoas. E concluindo aqui a minha palavra, porque eu sei que o tempo já ruge. E o texto diz assim, versículo 47. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula, e prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa porque ele havia tocado, e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Eu coloquei aqui, irmãos, algumas coisas interessantes, mas eu vou deixar para você. Que Jesus, ele vai destravar diversas áreas na sua vida, pelo fato de você ir tocar em Jesus. Aquilo que está travado na tua vida, Jesus, ele vai destravar. Mas para ele destravar, você precisa ir até ele. Não é ele que tem que vir até você. Você sabia que é nós que temos que ir até Jesus? Às vezes a gente só fica pedindo para Jesus: me dá, me dá, me dá, me dá. Mas a gente não quer fazer o que ele pede. E você vai ver que essa mulher aqui, ela saiu da sua casa, foi até Jesus, e quando você sai, tomando uma atitude, é notório Jesus fazer o milagre acontecer na tua vida, na minha vida e na nossa vida. E quando Jesus fala de destravar, significa aquilo que está travado, só quem pode destravar é Jesus. Mas para ele destravar eu tenho que ir. Não foi assim que ela fez? Ou ela ficou parada? Hein? Jairo não foi? Sim ou não? Mas o que era que estava travado na vida de Jairo? Qual era o problema? Era a filha. E nós sabemos que todo pai, quando está com o filho doente, ele se preocupa, não é assim? O pai perde logo até a noção do tempo. Mas Jairo fez o quê? Ele foi,
ele se prostrou, ele se humilhou, se dobrou diante de quem poderia resolver. Então, para o milagre acontecer, para isso tudo destravar na minha vida, na tua vida, que eu não sei o que é que está travado na tua vida, irmão. Eu não sei se é algo financeiro, eu não sei se é algo espiritual, eu não sei o que é que está travando a tua vida. Mas nessa noite, Jesus manda dizer para ti que é tempo de destravar. E para destravar, você tem que se aproximar dele. Isso aqui é notório, irmão, isso aqui é bíblico. Se eu quero a bênção de Deus, é eu que tenho que ir até ele. Você vai ver isso em toda a história bíblica. A Bíblia vai dizer que na cidade de Cafarnaum havia um leproso. E esse leproso, quando se encontra com Jesus, Jesus faz uma pergunta para ele: o que é que tu queres? Aí ele diz: eu quero apenas ser curado. Aí Jesus vai assim: eu quero, seja limpo. Então ele foi até Jesus. O que estava travado na vida do leproso era a doença, a enfermidade. E foi destravado. E ele recebeu o milagre dele. Por que não falar de Bartimeu? Bartimeu estava cego na porta de Jericó. Bartimeu não viu uma multidão passar. E o que foi que Bartimeu fez? Ele apenas clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então, isso significa que ele pediu socorro, ele pediu ajuda a quem poderia solucionar o seu problema, e imediatamente destravou aquilo que estava atrapalhando de Zaqueu enxergar. E o que é que está travado na tua vida, irmão? O teu sonho estagnou no meio do caminho, desistiu de tudo, está olhando para trás. Entrega, dá o primeiro passo. A única coisa que Jesus quer, irmãos, é que a gente dê o primeiro passo. Só isso e mais nada. Você sabe por que tem muita gente hoje, irmã? Muita gente hoje com problema travado. Às vezes até tem doença que está com muito tempo que não te larga. É porque você ainda não deu o primeiro passo. Você não foi até quem pode resolver. A mulher que foi atrás dos homens. Os homens resolveu? Não. Você vai atrás dos amiguinhos, dos coleguinhas. Pede opinião, pede. Irmão, fale com Jesus, que Jesus resolve tudo. Só Ele pode resolver. Apenas um toque gera mudança de vida. Quando essa mulher toca em Jesus, a Bíblia diz que ela estava impura. E para Jesus operar milagre, Ele não opera milagre em lugar que está aí. Ele precisa limpar para poder abençoar. Ela estava impura. Ela estava doente. Mas no momento em que Jesus cura ela, limpa ela. Olha, irmão, que é interessante. Jesus cura, limpa, transforma, dá salvação para ela, dá o direito de chamar ela de filha. Ou seja, ela faz parte da herança agora. E aí, sabe o que acontece? Jesus muda a vida daquela mulher. Mudança de vida. Todo mundo que se encontra com Jesus, que Jesus encontra no meio do caminho, tem mudança de vida. Eu nunca vi um crente, irmão, crente salvo, para dizer que ele aceitou Jesus e continua do mesmo, se Jesus não mudar a vida dele por completo. Jovem, se você que está aqui nesta noite, se você já teve um encontro real e verdadeiro com Jesus, a tua vida ela passa a ser de fé diferente. Eu gostei do testemunho da menina. Gostei.
Porque ela percebeu a necessidade da alma dela de estar cada vez mais perto de Jesus. E eu aqui sentado, ouvindo ela falar, ela tem um jeito de ministrar a palavra. Se ela estudar direitinho, buscar a Jesus, lendo a Bíblia, que a Bíblia diz assim, ó, medite nela de dia e de noite. E fazendo isso vai o quê? Vai ser o quê? Vai florescer. Leia a Bíblia, estude ela. E Deus vai te honrar. Então, mudança de vida houve na vida desta mulher. E outra, para nós encerrarmos. Também, com o toque, com todo esse cenário, aquela mulher, ela particularmente, a gente pode não perceber, mas ela influenciou uma geração na sua época. Ela influenciou uma geração na sua época. Como assim ela influenciou, irmão Júnior? Ela influenciou, primeiro, porque ela deu testemunho de vida. Qual foi o testemunho de vida? Eu estava há 12 anos doente. E aí, o que aconteceu? Os médicos não resolveram o meu problema. E aí, como é que tu foi curada? Tu não queira saber. Sabe como é que eu fui curada? Passou um homem lá na cidade, e esse homem, ele era um homem que fazia milagres acontecer. E eu ouvi a história dele, e eu aproveitei a minha oportunidade e fui até ele. E com o testemunho dela, ela influenciou toda a sua geração. Quem é que tu está influenciando? Hein, Jota? Como é que você está influenciando a tua geração? Com o teu testemunho? Com o teu bom testemunho? Com o louvor? Com o dom que Deus te deu para louvar? Tu está influenciando? Tu está influenciando com o dom da palavra que Deus te deu? Tu está influenciando? Tu está influenciando com aquilo que Deus entregou na tua mão? Tu está trazendo quanto jovem para a igreja? Hein? Seja influenciador, não seja influenciado. Presta atenção que eu vou dizer, que eu vou encerrar isso aqui. Daniel, ele foi influenciar, mas ele não foi influenciar. Por quê? Porque ele não deixou se contaminar pelo sistema. Pelo sistema. Paulo já fala lá em Romanos capítulo 12, que nós devemos renovar a nossa mente. Renovar a mente, irmão, é ter uma mente de Cristo. Uma mente diferenciada dos demais. Presta atenção. Rede social, internet, Instagram, TikTok, Kawaii, Facebook, tenha cuidado. Porque se você estiver usando para o bem, ok, seja um influenciador nas redes sociais. Mas se você não tem domínio, não tem controle, desliga. E permita a Deus te usar na terra. Seja influenciador para pessoas que vão olhar para você de uma forma de fé diferente. Eu quero dizer para você, eu não vou tomar mais o tempo. Já passei até do horário, eu acho que eu nem volto mais aqui. Fechei a Bíblia. Guardei o sermonário. E eu quero dizer para você nesta noite, jovem. Peça para Deus destravar aquilo que está travado na tua vida. Seja influenciador para o bem